Olá pessoal, eu sou o Almir. Gostaria de novamente neste vídeo falar a respeito do CSV CompDB. E essa é uma conversa informal e tem que ser uma conversa distraída, não precisa ter muito compromisso. Eu gostaria de pedir desculpa pelo som de fundo, pelo barulho, porque o local aqui é barulhento. Como podemos ver nesse gráfico, é um círculo dividido em três áreas, que são a área de segurança, a área de flexibilidade e a área de performance. Eu gostaria de mostrar que onde se situa o CSV CompDB nessa definição. Lembrando que o CSV CompDB foi iniciado com uma experiência pessoal em 2007, quando eu comecei a estudar sobre bancos relacionais. Então percebi a necessidade de criar um sistema mais flexível, porém com a capacidade de segurança do relacional. Então comecei, através do uso da minha linguagem preferida, que é o Object Pascal, comecei a trabalhar e a me divertir com arquivos de texto, principalmente o CSV. Foi então que eu consegui conceber a ideia de criar uma linguagemzinha para consulta, tipo um SQL. No meu caso aqui, a linguagem chama-se CQL, que é Common Query Language. Na época eu não sabia nem que existia o CQL do Cassandra, porque não ouvia nem falar de Cassandra. Então eu comecei a criar as funções e foi ficando bacana, eu comecei a gostar. E então, a partir disso, eu comecei a situar o CSV CompDB, que é tipo um NoSQL. Comecei a situar e comparar ele com outras tecnologias que existem no sistema internacional. Então esse gráfico representa o CSV CompDB, que é um middleware. O middleware é um sistema que ele consegue se interagir bem entre a aplicação e o registro de dados. Muito interessante para ETLs. Então vamos lá. Como sabemos, o relacional são os melhores tipos de banco de dados quando se trata de segurança e performance. Então, à medida que o relacional se torna mais seguro e mais performático, ele se afasta um pouco da flexibilidade. Em outro lado, temos o NoSQL, que à medida que eles se tornam mais flexíveis e mais performáticos, eles se afastam da segurança, como estamos demonstrando aqui nesse gráfico. O CSV CompDB ele é algo mais equilibrado. Então, por isso, ele está representado nesse círculo verde. Ele é, como o pessoal gosta de brincar, ele é um pato, mas no bom sentido. Ele consegue agregar a segurança. Por exemplo, temos os sistemas de controle de acesso através do script. Temos propriedades de encriptação de dados a nível de campo. Temos propriedades de controle de concorrência. Podemos trabalhar também de forma compartilhada, shared, paralelo, distribuído. Então, a engine em si, sim, não é mais veloz que o Mongo, não é mais veloz que o Cassandra. Porém, quando usamos as características de cluster, fragmentação, distribuição, com o balanceador de carga nativo que ele já tem, ele consegue atender uma grande demanda de usuários e de requisições. Ao mesmo tempo, ele consegue ter um bom nível de segurança, qual outros bancos muito famosos no SQL aí não tem. Então, uma outra coisa é com relação à forma de persistência de dados. Como bem sabemos, o relacional armazena os dados em forma de registros, colunas e tabela. O NoSQL em forma de documentos ou outros em forma de gráficos. O CSV CompDB ele consegue, foi um modo acidental, porém um acidente que nos trouxe melhorias, um acidente que nos trouxe grande vantagem, é que ele pode ser armazenado de forma normalizada como registro, porém você opcionalmente pode, através da sua aplicação, receber esses dados da forma que você imaginar. Para isso, temos a possibilidade de criar templates.
Eu vou explicar para você agora. Vamos supor que a sua aplicação usa nela os dados em forma de XML ou JSON ou outro formato que você imaginar. Então o que acontece? Os dados em si estão armazenados lá na base, no disco, no formato delimitado por ponto e vírgula, que é como se fosse o CSV, como eu vou mostrar nessa tabela aqui agora. Então aqui é o formato em que os dados estão registrados na tabela, delimitado pelo ponto e vírgula. O que acontece é que esse formato é vantajoso em relação ao JSON porque ele é menos verboso, precisa de menos recursos para ser armazenado. Portanto, você pode armazenar mais dados com os mesmos recursos que fosse armazenar o JSON. Então, o registro seu estando lá na tabela do CSV CompDB, você vai fazer a sua query e a partir dos comandos CQL que já está nativamente adicionados, você vai poder exportar esse resultado da query para o formato que você quiser através de um template. Você cria o template XML que você vai precisar na sua aplicação. Sua aplicação precisa de XML, beleza? Você cria um template. Nesse template, no lugar dos resultados dos campos, você vai criar as tags. Para o ID, você cria o tag da ID. Para o preço, cria a tag do preço. Então, se você vê CompDB, tem funções que vai pegar o resultado da query e vai colocar exatamente naquela tag e te exportar esse documento. Vai te exportar esse documento. Então, com esse documento exportado, você vai conseguir receber esse documento no formato que você imaginar na sua aplicação. Além dessa capacidade de exportar com o formato que você imaginar, temos também um formato que exporta tipo JSON. Eu particularmente sou um crítico do JSON. Na minha concepção, o JSON foi um modo de imposição da grande comunidade de Java, porque a comunidade de Java é a maior do mundo. Então, pelo poder de imposição deles, eles acostumados com a linguagem verbosa como Java, criaram um formato JSON, porque J é de Java. Eles criaram um formato JSON que consegue ser muito verboso e para armazenamento isso do ponto de vista computacional é terrível. Então, para nós que às vezes não estamos ligados ao Java, quanto menos verbosidade tiver, melhor. O CSV CompDB consegue atender a toda essa demanda com menos recursos. Então você tem a possibilidade de exportar a query ou uma tabela inteira como JSON para a sua aplicação. Vamos demonstrar aqui nesse exemplo um exemplo prático. Então temos aqui já um código já escrito para facilitar o nosso vídeo. Temos aqui a questão da segurança, que é todo script executado no banco de dados requer permissões de acesso. Esse script ele roda no servidor, porém aqui estamos rodando na versão desktop. Aqui eu faço uma busca que retorna o registro referente àquele produto. Podemos ver aqui que tem um acento caractere indefinido aqui, apenas no editor. Esse editor é PSPad, porém, como podemos observar no banco de dados, não existe nenhum problema desse. É um problema do editor ao qual estou usando. Aqui temos a tabela e aqui temos a busca nessa tabela. Temos comentado aqui uma parte do código qual não vamos usar no momento. Eu vou descrever para você como funciona a exportação para JSON. Eu vou descomentar os arquivos, aqui os scripts, as funções, e vou explicar para você cada recurso dessas funções. O que vamos fazer aqui? Primeiro, eu preciso exportar o resultado da minha query para exportar para um JSON. Ok. Então eu tenho uma tabela de produtos, porém para exportar eu vou criar uma nova tabela chamada exp, tabela exp. Então eu crio table exp criada. Então eu faço uma busca por qualquer dado na tabela de produtos.
para listar, eu vou colocar apenas o 00, que vai me retornar todos os registros que tenham 00. Aqui não é uma busca por campo, mas uma busca de full scan, nesse caso. Depois, para os resultados obtidos dessa busca, eu vou aplicar o comando order_inc, que é ordenação por incrementação, para o campo número 4. O campo número 4 é, como vamos contar aqui, campo 0, campo 1, campo 2, 0, 1, 2, 3, 4, que é o campo de estoque. Então vou ordenar de modo incremental, ou seja, crescente, o campo 4, que é o campo de estoque. Com o resultado, então depois de feita a busca, gera-se um arquivo produtos, que é o conteúdo da busca. Então eu vou copiar esse conteúdo da busca para a tabela de export já ordenado. O método order_inc, ele é aplicado não na tabela de origem do produto, mas na tabela de resultado. Então esse resultado já ordenado é copiado para a ESP. Então a tabela ESP, ela é exportada como JSON para ser JSON. Então eu estou ordenando de forma incremental o campo de estoque. Eu vou rodar aqui, eu vou salvar aqui e ordenar e executar. Executando. E para isso, então, vamos lá dentro da distribuição do banco saber o que aconteceu com a nossa tabela. Indo até lá, lembrando que o meu computador tem pouca RAM, então você ignora qualquer atraso aí. Então estamos abrindo aqui de modo incremental aqui o estoque, o menor estoque, e vamos para o último estoque, que é o estoque que tem 1500, que aqui nesse sistema eu já conheço, é o estoque que tem 1500. Então armazenamos um JSON, exportamos um JSON da query dos resultados como de forma incremental. Vamos voltar aqui e fazer uma diferença. Vamos exportar então o campo número 2, o campo 2, 0, 1, 2, que é o campo preço. Vou exportar agora o campo número 2, que é o preço, de forma incremental, decremental. Ou seja, o primeiro resultado é o maior. Então vamos, depois de salvar, eu vou executar. Então dessa forma a sua aplicação mobile, desktop, web, pode invocar o script SQL que está no servidor e exportar para a sua aplicação em forma de JSON o resultado daquela query. Mas não só de query vive o desenvolvedor, então não só de JSON vive o desenvolvedor, mas você também pode, inclusive, usar outros modelos. Então estamos aqui o resultado de forma decremental pelo campo número 2, o preço, como mostrado aqui. Lembrando que aqui está nessa busca para o campo de produtos, está pesquisando em todos os locais que tem 00, praticamente todos os registros, e me retornando as buscas. Porém, você pode listar, por exemplo, um registro específico. Nesse caso, como o resultado é apenas um registro, não faz sentido ordenar um registro apenas, né? Vamos lá, você vai ver o que acontece. Ordenar um registro não faz sentido para a nossa concepção. Então, dessa forma, acontece o seguinte: acontece, como demonstrado aqui, um erro de execução do sistema. Isso foi feito de maneira proposital, como conselho de boa prática. Então,
buscando um registro específico, não há necessidade lógica de execução de uma forma de ordenação de incremental ou decremental. Foi demonstrado nesse erro proposital. De qualquer forma, o CSVComp está aqui, os links, você pode baixar gratuitamente. Lembrando que a versão com OrderDeck e OrderInc, por enquanto não está nessa distribuição do blog, mas as funções de exportação e de redesenho de exportação personalizada para templates já está lá há muito tempo. Qualquer coisa, eu agradeço a visualização e faça um teste lá, divirta-se. Lembrando que, como a maioria dos meus usuários são estrangeiros, eu tenho agora transformado a linguagem CSVCompDB, que originalmente é em português, para a linguagem inglesa, para atingir um público maior e um público estrangeiro. Eu agradeço e até a próxima.